boa noite. Hoje, excepcionalmente, quinta-feira, 16 de novembro de 2023. O ano tá acabando, gente. Tá? Se você não entendeu isso ainda, ele tá acabando, tá bom? Bom, hoje nós vamos ensinar vocês a sair da ilha, tá bom? Conversa para você começar a aprender a conversar. O princípio é esse, tá bom? Como de costume, um minutinho para você se organizar e eu já volto para a gente poder estar conversando. Um minutinho aí, pega o teu café, pega a tua água e vamos começar. Coragem, hein? Coragem. Quinta-feira, dia bom para a gente estar conversando. Todo mundo veio do feriado. Respira fundo e vamos. Deixa eu acertar minha mesa aqui. Não foge da conversa não. Fica aí. Fica aí que eu vou começar. Bom, nosso horário deu. Vamos começar, tá bom? Primeira pergunta, o que significa a ilha, tá? A ilha é esse lugar dentro da tua mente onde você consegue se manter afastado do mundo como espectador, tá? É aquele momento em que você deixa de estar conversando para fora e você começa a conversar para dentro, tá? Conversar para dentro funciona, tá? Não é conversar para dentro não é um pecado, né? Conversar para dentro não é um sinal de insanidade, né? Mas conversar para dentro tem alguns princípios que a gente precisa começar a observar. Conversar para dentro serve para quem é organizado, tá? Conversar para dentro serve para quem tem disciplina para fazer as coisas, tá? Porque quando você é organizado e quando você tem disciplina, você tem um autoquestionamento e uma autogestão daquilo que você faz, tá? Só que num mundo onde as pessoas são cada vez menos emocionais, né? E num mundo onde a estrutura de contato fica cada vez mais distante, tá? Porque a gente abraçou a internet como se ela fosse um caminho de conversa, tá? Certo? Ainda que ela facilite, ela não é um caminho de conversa, tá? Certo? Ela pode facilitar muito, mas ela não é estruturada, né, para você colocar a sua vida como construção dentro da internet, tá? Certo? A vida é concebida para você viver, tá? As pessoas estão aí para você conversar, para você interagir. Tô só acertando a música aqui, gente, porque a outra musiquinha com a flautinha vai me irritando. Em vez de me acalmar, ela me irrita. Tá? Então pensa assim, né? Quanto menos eu consigo conversar para fora, tá? Quanto menos eu consigo falar sobre aquilo que eu sinto, como eu me sinto, tá? Vai ficando mais difícil, né? E aí as desculpas que as pessoas apresentam para não estarem conversando, do meu ponto de vista, são profundamente absurdas, né? As pessoas falam assim, mas eu não quero conversar porque eu não quero incomodar, eu não quero conversar porque as pessoas não vão me ajudar a resolver os meus problemas, eu não quero conversar porque a vida é minha, eu decido a vida do jeito como eu quero. Ótimo, tá?
que a vida é sua, ótimo, com certeza. Tá? Que é você que tem que tomar as decisões, também deve ser. Tá? Só que a partir do momento que você conversa, tá? E você parece cachorro correndo atrás do rabo, tá? Você não consegue ser nem claro de pensamento, nem claro de raciocínio, nem claro de emocional, nem tem clareza para tomar decisão, nem tem clareza para decidir, não tem clareza para se afastar daquilo que te incomoda, te magoa, te entristece ou te aprisiona. Tá? Então você se coloca numa ilha onde você está literalmente sozinho, tá? Certo? E você pensar num paradoxo de ilha serve bastante para esse tipo de conversa, tá? Porque é como se você tem as pessoas, mas você, num mar de gente, né, você está sozinho. E o que eu percebo, tá? A gente quando tem muitos anos como terapeuta, né? Você vai olhando para as pessoas e a gente já tem mais ou menos um mapa pela postura das pessoas, pela maneira como as pessoas olham, pela maneira como as pessoas conversam, né? Pelo tipo de resposta padrão que as pessoas dão. Aí você diz assim, mas como assim resposta padrão? Ah, você precisa prestar atenção que tem gente que conversa com resposta padrão. Tá? Tem gente que absolutamente todas as perguntas que você faz, né, tem o mesmo tipo de resposta. E se você começa a prestar atenção, você já sabe, dentro de determinados questionamentos, do rumo que a conversa toma, você começa a aprender ou começa a já ter a certeza de como a outra pessoa vai responder. Tá? E isso não isso não é muito, como é que eu vou te explicar para vocês? Isso não é muito saudável, né? Você tentar estabelecer uma conversa com as pessoas que não estão na conversa, tá? Porque se elas estão respondendo sempre da mesma maneira, significa que você estando na conversa ou não, elas não estão registrando, tá? Isso não é incomum, é bem pelo contrário, isso é mais comum do que a gente gostaria, né? E quando você desenvolve trabalho de ajuda, trabalho terapêutico com as pessoas, você começa a perceber que muitas das respostas as pessoas já têm. Elas entendem, né? Naquelas brechas em que elas abrem para a conversa, você começa a perceber que as pessoas têm uma grande percepção de como são os seus conflitos. Elas têm uma percepção bastante clara, né, das dificuldades que elas têm. Elas têm um entendimento dos fatores de aprisionamento. Mas o que não significa que, entendendo isso, tá, elas resolvam estabelecer um plano de solução para isso. Viu como é complicado? Quer dizer, eu sei a resposta, eu sei o que me incomoda, eu sei o que me magoa, eu sei o que me entristece, tá? Eu sei o que me tira a reação, mas eu não consigo fazer, tá? Então vamos começar com duas situações completamente diferentes. A primeira delas, você não sabe o que... você não tem noção, tá, de como você está numa ilha, tá bom? Então pra gente identificar isso, a gente começa a fazer algumas perguntas básicas, tá bom? Que são matemáticas. As perguntas são matemáticas, elas têm um princípio lógico para você estabelecer, tá? A primeira pergunta é: quanto da sua vida deixa você feliz? Parece uma pergunta simples, né? Mas ela não tem nada de simples, tá? E as respostas costumeiras das pessoas são:
Felicidade é uma coisa que não existe, felicidade é momentâneo. Essa é a resposta que eu mais ouço. Tá? A vida não foi feita para a gente ser feliz, nós temos momentos felizes. Tá? Quem responde assim já é naturalmente deprimido. Tá? E não está fazendo um plano para realmente ficar cada vez mais feliz. Tá? Isso é o que eu chamo, a pessoa quando te responde assim, eu chamo essa pessoa de sobrevivente. Ela está só vivendo, ela está passando por um dia depois do outro, mas ela não tem um plano de viver melhor. A segunda pergunta simples é: o que é que te deixa feliz? Tá? As pessoas dizem, mas feliz não sei, feliz é muito forte. Né? Então eu mudo a pergunta para o que é que você realmente gosta de fazer? Tá? Quais são as coisas que você faz e que, quando você está fazendo, você começa a ter um alívio, você tem uma sensação melhor, tá? Melhora o teu emocional, te dá mais disposição, faz você parar de pensar tanto em problema. Tá? Todo mundo tem essas coisas que você faz, né? Algumas vezes, se você presta atenção, né, nas pessoas com quem você está convivendo hoje, você vai ver que tem gente que passa uma grande parte do dia, né, só empurrando a tela para cima e para baixo. Só mexendo assim. Tá? Vendo post da vida dos outros, vendo post. Tá? Que tem um monte de coisa interessante para ver, tem, mas você passar o teu dia todo, né, ou uma grande parte do teu dia, só passando o dedo para cima e para baixo, é o que eu expliquei agora há pouco. Você é o próprio espectador da vida. Em vez de você estar vivendo, você está olhando. Né? Coisas que você não tem nenhuma garantia de que elas são verdade. Coisas que você não tem nenhuma garantia de que não são simplesmente para que as pessoas se promovam e ganhem dinheiro na internet. Tá? Ou que para criar polêmica. Então você não sabe disso. Então eu preferiria escolher coisas que me deixam mais feliz. Tá? Eu tenho várias, né? Sair para caminhar, olhar a natureza, jogar bola, né? Cantar, ouvir música, conversar com os meus filhos, tá? Estudar, que é uma coisa que eu gosto muito, cozinhar, que é outra coisa que eu gosto muito, né? Manter coisas arrumadas é uma coisa que eu gosto bastante, tá? Arrumar as coisas, literalmente, assim, ajeitar, deixar em ordem, né? Raciocinar é uma coisa que me deixa, né? Muitas vezes pegar assuntos complexos e ficar pensando, raciocinando na evolução das coisas, né? São coisas que me deixam bastante tranquilo. Viajar, dirigir, então tem um sem número de coisas que eu posso dizer para você que eu mantenho na minha rotina de vida, porque são coisas que me tranquilizam, né? Mas se você não consegue responder o que te deixa mais feliz, mais sereno, começa a complicar. Não sei. Eu não sei. Né? Ou então, as pessoas te dão uma lista de coisas que elas dizem que elas gostam de fazer, mas a resposta delas é que elas gostam, mas que elas não têm tempo de fazer. Tá? Quando eu gosto e eu não tenho tempo de fazer, significa que eu estou aprisionado. Tá? Quando eu amo e não tenho condição de cuidar daquilo ou de quem eu amo, significa que eu estou aprisionado. Tá? Começa a raciocinar dentro da tua cabeça aí, que a partir do momento que eu assumo que eu amo as pessoas, eu assumo que eu amo fazer as coisas, essas coisas têm que fazer parte da minha vida. Tá? Porque amar é um compromisso de relacionamento. Tá? Lembra o que é relacionamento? Tudo onde você
coloca a sua intenção, a sua vontade, o seu compromisso é relacionamento. Tá? E eu canso de falar isso para vocês. Tá? Não adianta eu escolher um trabalho, né, simplesmente porque ele vai me dar dinheiro, né, se eu não me sinto bem enquanto eu estou fazendo esse trabalho. Porque essa compensação financeira, ela não vai tapar o buraco do meu emocional. E aí, provavelmente, além de eu ter uma vida profissional ruim, eu também vou ter uma vida financeira ruim. Porque aí eu vou pegar esse dinheiro e não vou conseguir me organizar com ele. Né? Porque esse dinheiro entra na minha vida como castigo. Ele não entra como uma coisa boa que eu faço. Tá? E se você vai aprender a conversar com as pessoas, você vai percebendo assim, né? Tem gente que se coloca estritamente como pagador de conta. Então, se você só trabalha para pagar a conta, né, e todo o dinheiro que sai da sua mão, né, ele é um castigo, tá? Consegue entender isso? Que muita gente fala para assim, que está sempre pagando conta, que só consegue trabalhar para pagar conta, tá? E que tem que pagar o aluguel, chegou no dia de pagar o aluguel, que porra, que saco que eu tenho que pagar o aluguel. Ah, que saco que eu tenho que fazer compra, eu tenho que botar gasolina no carro e tudo parece um enorme sofrimento, tá? É porque a relação de você entender o que você usufrui, né? Então, né? Se eu posso fazer supermercado, se eu vou lá gastar para fazer compra, significa que eu consumi. Se eu vou pagar o meu aluguel, é porque eu morei, porque eu usei, tá? Então, são as trocas das relações que você escolhe. Tá? A partir do momento que você se coloca como alguém que está preso em contas, você acabou de entrar dentro da ilha. Se você coloca os teus relacionamentos amorosos, né, como relacionamentos de obrigação, tá? Significa que você está aprisionado numa ilha. Porque você não consegue conviver com as pessoas, você tem a obrigação de conviver, você tem a obrigação de fazer, você tem a obrigação de cuidar de filho, você tem a obrigação de sair com a tua mulher, com o teu marido. Tá preso. Você não tá no relacionamento, você é prisioneiro. Você tá lá preso numa ilha, lá você tá sozinho, né? E não consegue trocar. Porque essa postura de estar na ilha é uma postura de você não conseguir trocar. E aí você começa a brincar de que a vida é especificamente só problema. E se a sua vida é só problema, o problema está aqui, ó, está dentro da sua cabeça. Porque por mais difícil que seja a sua vida, tá? Tem coisas que você tem que aprender a admirar, ou você tem que aprender a respeitar, porque simplesmente tornam a sua vida melhor. Coisas idiotas, como por exemplo tomar banho. Coisas idiotas como você comer, você poder escolher o que você vai comer. Coisas idiotas como você ter uma roupa limpa para você usar. Você conseguir andar. Não é? Quando eu repito essas coisas, as pessoas olham e falam assim, não, mas isso é muito simplista. Não tem nada de simples nisso. Não tem nada de simples nisso. Pelo contrário, você entender, você começar a prestar atenção em tudo aquilo que você já tem que levar a sua cabeça a raciocinar, né, que nem tudo na sua vida é só problema. Se você começar a entender a dinâmica de como os problemas na sua vida acontecem, tá, você começa, porque é uma dinâmica, tá? Problema, quem vivencia problemas são cíclicos, tá? Certo? Você entende que tem alguns comportamentos da sua vida que eles são viciados. Né? Você vai repetindo, vai se magoando, você vai repetindo, vai se decepcionando, você vai repetindo, vai entristecendo e assim por diante. Então você não consegue sair da estrutura de problema, né? Porque você trata todo dia como se fossem coisas novas acontecendo.
E aí você só vê problema. Se você só vê problema, você não está vendo a vida. Você não é capaz de reconhecer as coisas boas que passam pela sua vida. Você não é capaz de receber ou de entender os sinais que o universo te dá de que tem mais coisa boa acontecendo na tua vida. Já pensou que você pode ser um coletor de desgraça? Já pensou nisso? Pesado isso, né? O que eu chamo de coletor de desgraça? A pessoa que só vê o lado ruim das coisas. A pessoa que só vê notícia, né? Só escuta notícia ou só replica notícia ruim, de desastre, de roubo, de insegurança, de violência, de medo, de falta. Coletor de desgraça. Tanta coisa excepcional, tanta coisa maravilhosa que o universo tem para você começar a prestar atenção, e você presta atenção só em desgraça. Você presta atenção só em acontecimento ruim. Você vivencia as tuas relações de família como coisas sempre ruins, tá? Podem ser realmente muito ruins, mas se você já sabe como elas são, tá? Se você já sabe aonde os relacionamentos têm gargalos, aonde eles têm problemas, tá? Quem tem que aprender a passar pelas dificuldades, ou quem tem que aprender a enfrentar as dificuldades de relacionamento de uma outra maneira é você. Pensa nisso aí. Da mesma maneira como eu estou te convidando, né? Se você é do primeiro caso, da pessoa que não sabe, né? Não consegue identificar na sua vida, né? Aquilo que te faz mais feliz, você precisa começar a prestar atenção nisso. Porque você está... Quanto menos você percebe, tá? A dinâmica do nosso cérebro, tá? A nossa dinâmica de cognição neurológica, ela funciona mais ou menos assim, que é para não dizer que ela funciona totalmente, porque aí fica depressivo, tá? Certo? Você precisa começar a identificar gente que está sempre reclamando. E se é você precisa se corrigir. Você precisa começar a identificar gente que está sempre falando do lado ruim das coisas. Você precisa identificar a pessoa que não é capaz de ser agradecida pelas coisas que ela recebe na vida. Tem sempre um mais preso na língua, né? Eu fui viajar, mas... Aí começa. Aí inverte, né? O fui passear, ele vira tragédia. Porque você foi mais, e aí você dá o reforço aonde? Você dá o reforço no que vem depois do mais. Comece a prestar atenção nisso, quanto você dá o reforço no depois do mais. Comece a prestar atenção de quantas vezes você repete as mesmas histórias e as mesmas conversas dentro do mesmo contexto. Você entendeu o que eu acabei de falar para você? Quantas vezes você repete a mesma conversa dentro do mesmo contexto? E se você repete a mesma conversa com as mesmas queixas dentro do mesmo contexto, tá? E elas não estão acontecendo todos os dias, sinal que você está preso numa ilha, porque você vê a conversa com as mesmas pessoas do mesmo jeito. Então você não está vivo na hora que essas conversas estão acontecendo. Você não está presente. Tua cabeça, ela faz um fenômeno de deslocamento e coloca você numa conversa passada, com o contexto passado, e você não consegue ver o que acontece hoje. Você não consegue ter a clareza suficiente para você mudar a forma como essas conversas, como esses encontros na vida são conduzidos. Porque quem precisa mudar é você. Quem precisa mudar o aprendizado, o entendimento do que vai acontecer é você. Quem precisa se posicionar de uma outra maneira e conduzir os acontecimentos para que eles sejam menos danosos, para que eles sejam mais suaves, mais serenos,
é você. Tá? Se você achava que você não tinha responsabilidade nenhuma, que você é a própria vítima do universo, eu acabo de inverter a sua conversa. Porque você não tem absolutamente nada de vítima nesse universo. Não é? Você é a pessoa que não sabe sair do problema. Você é a pessoa que não está, né? Você não está vivenciando as coisas no momento em que elas acontecem. E quando eu não estou vivenciando as coisas no momento em que elas acontecem, tá? Eu não estou com a minha percepção ligada, né? Não estou com o meu emocional aqui hoje na conversa, a minha cabeça automaticamente se transforma, né, naquela que vai repetir. Então eu começo a fazer a conversa dentro da minha cabeça. Eu começo a registrar a conversa dentro da minha cabeça, buscando percepções que eu já tive. Buscando muitas vezes que as coisas se repitam de forma bastante desagradável. Porque se você está esperando o conflito, você está esperando realmente conversar depois só sobre conflito, significa que você está repetindo. Acorda para a vida aí. Você não vivenciou a situação de hoje. Você está repetindo o processo. Você está repetindo a resposta. E o que é muito pior que isso, que é assim que o teu cérebro, o teu sistema nervoso reage para a vida, tá? Você está repetindo a resposta neurológica que você dá para você mesmo. Então, se eu estou dizendo que as coisas não são capazes de melhorar, né? Se eu estou dizendo que vai ser sempre tudo igual, o meu cérebro começa a se entristecer. Significa que a minha saúde começa a se entristecer. Significa que todos os meus processos de defesa metabólica, né, de defesa orgânica, de defesa emocional, eu jogo na lata do lixo. Porque eu estou vivenciando dentro da minha cabeça, tá? Não o momento presente. Eu estou paradinho lá no passado, tendo várias vezes a mesma conversa com as mesmas respostas. Eternamente, simplesmente porque eu tenho dificuldade de conviver com determinadas pessoas. Estou dizendo que todo mundo é fácil de conviver? Não, muito pelo contrário. Mas estou dizendo que você, a partir do momento que você decide que você vai ser dono da sua vida, né? A partir do momento que você decide que você vai começar a tomar o controle da sua vida, que é o que eu espero de todo mundo, né? Que as pessoas comecem a tomar o controle da própria vida, né? Você precisa decidir, né? Diminuir o peso das coisas desagradáveis da sua vida. É um processo de escolha, é um processo fundamental de escolha. Você martelar naquilo que acontece ruim, você martelar no que acontece ruim, você martelar no que acontece ruim, você martelar no que acontece ruim, você falar de novo naquilo que é ruim, você reviver o emocional daquilo que é ruim. Quer mais ilha que isso? Quer um contexto de mais gente prisioneira na ilha da sua própria mente, do seu próprio medo, do seu próprio emocional do que isso? Você está lá prisionadão. Tá? Você está lá amarrado, né? Como se você não tivesse escolha. E para sair da ilha, você precisa começar a falar a verdade. E a primeira verdade que eu tenho que falar na minha vida, né, é como eu me sinto. Exercício difícil esse, você abrir a boca e dizer de verdade como você se sente. Boa noite, querido. É um pouquinho pior que cocriação, tá? Certo? E aí você precisa pensar assim, né? Eu vou cocriar quando eu tenho consciência, tá bom?
Porque como eu falei no começo da live, o que que acontece? Né? Terapeuticamente, quando você vai conversar, quando as pessoas começam a procurar ajuda, as pessoas, você começa a ter conclusões, você começa a entender o processo que as pessoas fazem, você começa a conversar com elas, e na grande, é esmagadora, tá? Na esmagadora maioria das vezes, as pessoas têm a plena percepção de como elas vivenciam as coisas. Elas têm a plena percepção do que incomoda, do que magoa, como magoa, né? Quanto magoa. Mas aí, ao invés delas usarem a consciência para co-criar, significa eu vou estabelecer um padrão de resposta diferente para as coisas, tá? Elas entram no modelo de replicação. Tá? Esse modelo de replicação conversei com o Alan, hoje a conversa foi ruim. Tá vendo? Tá bom? Vou conversar com o Alan amanhã, já espero que a conversa seja ruim. Tá? Porque se eu registro, eu já fiz antecipadamente. Vou encontrar o Alan na semana que vem, tá? A conversa vai ser ruim de novo. E eu não estou criando nada, eu estou simplesmente repetindo para mim aquilo que eu determinei que acontece, tá? E aí como é que a gente quebra esse padrão? Quando você senta com a pessoa e diz para ela assim, o que aconteceu hoje? Isso é uma quebra de paradigma, isso é uma quebra de postura, né? Que serve terapeuticamente para você interromper processos de autoflagelação. Você olha para a pessoa e começa de novo com ela, assim, do zero. Beleza, que hora você acordou hoje? É assim que a gente faz. Que hora você acordou hoje? O que você fez a hora que você acordou? Tá? Você acordou, reclamou primeiro, ligou a tela do telefone, foi fazer xixi primeiro, né? Você levantou e comeu, você levantou e reclamou, levantou e tomou banho, beleza. Ah, mas o que isso tem a ver? Não, para por aí. Tá? Não vamos falar de problema primeiro. Primeiro vamos dizer assim, no dia de hoje, o que você fez? Legal, o que você comeu? Por que você comeu? Tá, como assim, por que eu comi? Por que você comeu? Você comeu porque estava lá, você comeu porque era mais fácil, você comeu porque você escolheu. A pessoa olha para você e na maioria das vezes não, comi porque é mais fácil. Tá? Parece besta o que eu estou dizendo para você. Mas hoje a maioria das pessoas que eu trato não faz comida ou não come comida. Só para você ver a doideira que tem. Se a gente sabe que uma parte da nossa vida ela é regida por nutrição e você não consegue se organizar para comer, tá? Significa que você não consegue se organizar para cuidar de você. Comida é um fator assim preponderante nessa brincadeira aí. Porque nutrição, né? Quem conhece as coisas por um viés um pouco mais clínico, entende que nutrição é aquilo que vai botar você em condições de estar vivo, tá? Então, se você não consegue responder o que você comeu, como é que você comeu, nem por que, você já tem um problemão. Aí você começa de novo com a pessoa. Ótimo, aí você foi conversar, você foi para ter a conversa desagradável. Legal. Que roupa que a pessoa estava usando? Nossa, que coisa idiota, para que isso? Que roupa que a pessoa estava usando? Que roupa você estava usando? E a maioria não tem nem ideia de como é que responde isso. E quando elas não têm, eu digo para elas assim, beleza, você estava na conversa? Você chegou, você olhou, a cara da pessoa estava boa, o cabelo dela estava preso, estava solto, ela estava com cara de gente limpa, tomou banho, não tomou, está com mau hálito, não está, beleza? Está com cara de quem está vivo, de quem está saudável, não está. As pessoas, opa, não, mas eu não tenho que prestar atenção nisso. Tem, lógico que você tem. Esse é o sinal de que você está vivo. A hora que você sai da zona de conflito, você para de já levar a conversa para o ponto de vista desagradável e começa a responder, ou começa a entender que você precisa prestar atenção em absolutamente tudo na tua vida e começar a ter as respostas das coisas, você vai conseguir mudar a maneira como você reage, a partir daí você vai ser co-criador consciente. Tá?
Então eu fui conversar, saí da minha casa, fui lá conversar com o Alan. O Alan tá com cara de triste. Se ele tava com cara de triste, a primeira pergunta que eu tenho que fazer para ele é o quê? Oi, como é que você tá? Se ele tá doente, eu preciso falar, oi, o que você tá sentindo? Ah, não tô bem. Você não tá bem por quê? Você não tá dormindo bem, você não tá comendo bem, né? Você tá com alguma doença mais grave, você tá se cuidando, você não tá. Essa é uma maneira de você começar a sair da ilha e começar a se apropriar das conversas que você vai desenvolver na tua vida. Eu tenho inúmeros repetidores de conversas, tá? Que a gente faz uma consulta hoje, faz uma consulta daqui a 15 dias, uma consulta daqui a 30 dias, uma consulta daqui a 45 dias. E a média das consultas é a mesma, se você deixa a pessoa falar. Ela vai começar a repetir para você só a parte do conflito. E ela não é capaz de responder assim, o que aconteceu no primeiro dia? Como é que estava? Porque a gente deixou de fazer o registro, né? Por isso que a gente só usa essa quantidade ínfima de carga cerebral. As pessoas usam 3, 4% de carga cerebral. Por quê? Porque não presta atenção em nada. Não presta atenção em nada. Tá? Se você pegar uma mulher normal, né? Ela vai prestar atenção no que é para os filhos, vai prestar atenção na hora da comida, ela vai prestar atenção no banho, ela vai prestar atenção no cabelo, na unha, certo? Mas e nela? Vai dar tempo de prestar atenção? Ela vai conseguir entender quando é que ela tem que falar não ou não? Porque se você não entende isso, tá? Parece besta a gente conversar disso, mas se você não entende isso, você vai ser um repetidor de padrão. Tá? Como é que é um repetidor de padrão? Ah tá, minha mãe não prestava atenção em nada, minha mãe não corrigia ninguém. Aí você precisa ver, se você corrige alguém, você que tinha irmãos ou pai e mãe que eram abusivos, legal? Você que tinha irmãos que eram abusivos, que eram folgados, você corrige filho folgado? Porque se você não corrige filho mal criado, filho folgado, você está repetindo o padrão. Ah, não é bem assim, meu filho não é bem assim. É bem assim. É bem assim. Tá? Porque os educadores ou os pedagogos de plantão não vão gostar de ouvir isso aí. Mas essa é a verdade. Tá? Se você não consegue criar os teus filhos para eles servirem, para eles se ajudarem, para eles aprenderem a contribuir na vida, você vai criar mandões. Você vai criar autoritários que vão tomar o lugar dos seus irmãos. Aí você vai olhar e vai dizer assim, nossa, o meu irmão, a minha irmã ocupava todo lugar. Mas eu não sou assim. Você pode não ser assim. Mas aí você vai fazer o quê? Você vai criar um filho que vai repetir a mesma coisa? Porque se você tinha um irmão folgadão, né? Aquele que só faz o que quer, que toma o espaço de todo mundo, e você está criando um filho que é o folgadão, que toma o espaço de todo mundo, você não aprendeu nada com o padrão. E lembra que aquilo que você viveu, se você não entende e não corrige, você só replica. E se você só replica, você não está vivo, você está numa ilha. Tá? Quando você vê um filho que já dá as respostas pelo irmão, que escolhe pelo irmão, que determina aquilo que o irmão vai fazer, esse cara é o autoritário. Aí você precisa ver se você não tinha ou não tem uma mãe ou um pai que é autoritário desse jeito, que não deixa ninguém escolher, que escolhe por eles. Ou se você não é esse pai ou essa mãe autoritária, né? E aí as pessoas vão para os dois extremos, tá bom? Ou elas são autoritárias ou elas são extremamente permissivas, achando que a vida vai corrigir depois. A vida corrige com um tapa na cara.
Aí você precisa entender. Tá? E eu canso de dizer isso para as pessoas que eu trato e canso de dizer isso para os meus filhos. Você pode aprender numa boa, com orientação, com ajuda, com quem te ajude a entender o processo e a se acertar na vida. Se você não aprender comigo, a vida vai te ensinar. Só que a vida não tem a mínima misericórdia de você. A vida não está preocupada com você, ela vai passar em cima. Tá? E quando a vida passa em cima, né, e você está despreparado, você afunda. Né? Esse ano eu fui atropelado pela vida. Legal? Estou trabalhando, estou caminhando, né? Estou retomando todas as minhas atividades. Por quê? Porque eu preciso entender que eu quero estar vivo, que eu gosto de fazer as coisas, que eu gosto de ser ativo, eu gosto de trabalhar. Então, a minha opção de sair da ilha da doença, de sair da ilha da incapacidade é minha. Eu que tenho que escolher. Eu que tenho que tomar atitude. Mas para tomar atitude, eu segui o mesmo caminho que eu oriento as pessoas a fazer. Legal? Eu vou ficar com a dor na perna, com a incapacidade, ou eu vou ter vontade de fazer as coisas? Ah, mas dói para sair da cama. Lógico que dói. Lógico que dói. Tá? Você ter a percepção de que está doendo, certo? Que incomoda, é justamente o start, aquele sinalzinho, o alarme que você tem para você começar a trabalhar para sair da dor. E essa dor, a gente precisa entender que ela é de qualquer natureza. Ela pode ser meu medo, ela pode ser o meu trauma emocional, ela pode ser a minha insegurança, ela pode ser o resultado de um relacionamento danoso ou abusivo que eu tive lá atrás, ela pode ser o resultado da minha maneira de olhar para mim e me achar profundamente incapaz de fazer as coisas. Ela pode ser o resultado de um processo onde eu não me permito errar. Ela pode ser o resultado de eu reviver processos de cobrança, né, que eu tive na minha vida. Então, em vez de eu aprender, né, e começar a me superar, eu vou ceder cada vez mais para os processos de cobrança que estão dentro da minha cabeça e eu vou me diminuir cada vez mais. Para você sair da ilha, você precisa abrir a sua boquinha. Para você sair da ilha, você precisa abrir o seu coração. Para sair da ilha, você precisa começar a agir. Para eu poder fazer isso, em qualquer situação, primeiro eu preciso identificar quais são as minhas dificuldades. Nem sempre é simples você conversar sobre elas, mas você precisa fazer. Estou mentalmente fazendo uma comparação com o filme Blade Runner. Tá? Eles eram replicantes. Né? Incrível, a pessoa se transforma em um androide. Exatamente. Tá? Qual é o sonho do androide? Tá? O sonho do androide é ter uma vida. Beleza? Quando é que ele vai ter uma vida? Pensem vocês aí, ó. Deixa eu me ajeitar aqui. Ai, ui. Você botar a perninha para cima. Vamos lá, pensa nisso aí. Pensa quantas vezes na vida, tá? Você vai colocar as coisas para um outro momento que não o de agora. Aquelas coisas que você quer fazer. Então eu vou fazer quando eu tiver mais dinheiro. Eu vou fazer. O ano que vem eu vou ter tempo para viajar. O ano que vem é muito longe. Tá? Certo? Eu vou fazer depois que eu conseguir emagrecer 10 quilos. Eu vou fazer depois que eu fizer a dieta. Eu vou fazer depois, né, que eu conseguir passar numa prova. Aí a minha pergunta para as pessoas é assim: e se você não passar na prova? E se você não emagrecer os 10 quilos? E se você receber uma outra proposta de emprego e não conseguir viajar?
Não, mas aí é isso, que é o que você está fazendo hoje. Olha lá, você não sabe se você está vivo amanhã, mas você está projetando lá para frente. Você não está vivo hoje? Então a grande pergunta é, o que você fez hoje de legal para a tua vida? Tá? E muitas vezes, uma coisa muito legal é a hora que você, de repente, vai arrumar a tua casa e botar as coisas no lugar. Que você fica olhando para a bagunça, vai se irritando, né? Vai ficando doido da vida. Legal. Uma coisa muito bacana pode ser você se organizar de novo. Pode ser muito bacana você conseguir se organizar. Uma coisa muito legal é você realmente colocar em prática um processo difícil. Tá? As pessoas, por exemplo, estão reinventando no mundo investimento. Como assim? Tá? As pessoas estão propondo mudança de vida financeira para pessoas que têm condição de investir R$100, R$200. Aí você fala assim para uma pessoa assim, mas eu vou investir R$100 e eu vou ganhar R$3. Legal? Aí a resposta que você tem que dar é assim, beleza, você ganhava quanto? Nada. Tá ganhando R$3. Mês que vem, se você conseguir investir mais 100 reais, você vai ganhar R$9. Não, não é assim, é assim. Você ganhou os 3 do primeiro mês, aí você vai manter esse 100 investido, vai ganhar mais 3, vai dar 6, você investe mais 100, ganha os primeiros 3 desses 100, ganhou 9. Quando você pensa assim, nossa, ganhei 9% dos primeiros 100 que eu investi. Né? Vale pra gente isso aí também? Investimento emocional? Lógico que vale. Né? Você conseguir ver as pessoas, né, com as quais você tem conflito e você conseguir não perder a sua paz, você conseguir não se frustrar, você conseguir não voltar tão irritado que você vai estragar o seu relacionamento com quem você realmente tem relacionamento, é um grande ganho. Tá? E aí você deixa de ser androide, você começa a olhar e dizer, eu estou vivo hoje. Então, hoje é o dia que eu tenho para aproveitar. Tá? Hoje é o dia que eu tenho para fazer as coisas que vão melhorar a minha vida. Tá? Então, né, eu me propus a estudar. Hoje é o dia que eu tenho para estudar. Então, se eu me propus a estudar, eu tenho que encaixar no meu dia um horário que eu vou estudar. Tá? Se eu tenho um relacionamento, né, eu que sou casado, eu preciso ter um tempo para cuidar do meu relacionamento. Já está dentro do meu dia. Eu tenho filhos, eu preciso ter tempo para os meus filhos. Eu preciso ter tempo para comer. Eu preciso ter tempo para cuidar de mim, para tomar banho, para fazer meu exercício. Eu tenho que ter tempo para organizar as coisas que eu gosto, que não são as coisas que a minha mulher gosta, que os meus filhos gostam. Eu preciso ter tempo para me dedicar para as escolhas que eu faço na minha vida. Complicado assim, né? Porque a gente acostumou a dizer que que não tem tempo, que está sempre cansado, que não deu tempo, que não vai dar tempo, que não vai dar tempo. Mas aí você conta quanto tempo você fica aí mexendo a tela para cima e para baixo? Você conta quanto tempo você fica pensando bobagem, ruminando desgraça? Você pensa quanto tempo você perde, né, com a preguiça para não fazer as coisas agora e deixar para a última hora e depois ficar se cobrando porque você não fez antes? Porque só aí vai um tempão. Né? Se você precisa comer e você é responsável pela tua comida, você não pode pegar um tempo do seu dia para aprender receitas mais fáceis? Parece utópico, né? Mas não é não. Se aprender a fazer mais simples. Tá? Você que tem filhos, né? Você entender que você pode ficar sem comer, teus filhos não podem. Você pode ter preguiça de fazer comida, né? Mas para os teus filhos você não pode. Porque cada vez que você não dá comida para eles, você está comprometendo o futuro deles lá na frente.
né? Ah, hoje eles estão bem de saúde. Não estão. Não brinca disso. Não brinca disso. Tá? Isso é a mesma coisa que eu olhar e dizer assim, ah, eu estou fumando pó, eu não sinto nada, tão legal, tira o meu estresse, não sei o que, beleza? Vamos fingir que isso aí é uma verdade. Estou plantando hoje um problemão lá pra frente. Tá? Se eu tenho que passar no bar todo dia e tomar uma, eu estou plantando um problema lá pra frente. Ah, mas eu preciso, porque a minha vida é um saco. Eu preciso ter o meu momento para mim. Concordo com você. Tenha um momento para você que não é um momento destrutivo. Tá? Cada dia mais a ciência ensina que fazer atividade física não é uma escolha. Tá? Isso é científico, não é uma escolha. Não é. Tá? É uma obrigação que a gente tem. Fazer atividade física comprovadamente reduz o risco da grande maioria das doenças. Que é um tempo que o teu corpo se dedica a manter você vivo e melhor. Isso é uma puta rota de fuga, né? Para você sair da ilha. É literalmente isso. Tá? Que a hora que você vai, que você começa a se mexer, a se mover, você começa a olhar as outras coisas, você começa a sentir o teu corpo, você começa a ver o que dói, o que não dói, o que funciona, o que melhora. Muda o foco de atenção. Tá? Você tem um monte para quem gosta de ficar preso na tela aí, beleza? Em vez de você ficar olhando o Instagram, ficar xingando o Lula o dia inteiro, beleza? Tá? Que não vai resolver nada. Beleza? Você tem um monte de jogo hoje que você joga, que é jogo para melhorar o teu raciocínio. Da clareza mental, você aprender a pensar espacialmente, você aprender a pensar em números, né? Que a gente já sabe, exercício para a tua mente. Tremenda maneira de você sair da ilha. Né? Você começar a ler, né? Tirar 10 minutos do seu dia, para quem lê devagarzinho, são 2 páginas. Lê 2 páginas por dia de um livro. Vai procurar conhecimento, começa a ler coisas esclarecedoras. Vai começar a ter conhecimento para você poder pensar numa outra linha de raciocínio que não seja só coisa ruim. Vai aprender uma coisa nova. Sai do mundinho que você está, onde você sempre repete as mesmas coisas. Vai aprender uma coisa nova. Vai botar um conteúdo novo de atenção na tua vida para você parar de raciocinar sempre da mesma maneira. Vocês precisam ter essa noção do que o mundo está mudando, do que a quantidade de descoberta científica que está acontecendo, que está mostrando que a gente é muito mais doente porque nós temos maus hábitos, né? Alimentares, emocionais, né? Nós temos vícios emocionais que nos aprisionam, que nos isolam do mundo, tá? E hoje a gente, aquilo que eu falava há 30 anos, todo mundo dizia uma tremenda bobagem, né? Para quem foi meu aluno há 20 anos, 22, 25 anos atrás, né? Dizer assim, nossa senhora, o cara tá falando de 12 hélices do DNA como se fosse uma realidade. Sinto dizer para vocês que é uma realidade. Que a gente pensava em DNA como uma brincadeira tranquila, tá? Aonde você mapeava a pessoa e ela era daquele jeito assim, lindinho, você dava as características dela. Tá? E hoje a gente começa a entender que as minhas características são melhoradas ou elas são pioradas a partir daquilo que eu deixo invadir o meu corpo. Doença, vírus, bactéria, fungo, parasita, né? A minha vida muda de acordo com aquilo que eu como. A minha vida muda, a estrutura do meu DNA muda de acordo com o emocional que eu assumo na minha vida. Muda. Muda. E se todos esses fatores incidem no meu
DNA, certo? Eu posso colocar eles tranquilamente como hélices do meu DNA. Quando a coisa gira errado, eu passo mal, eu respiro mal, beleza? Eu tenho problema digestivo. Legal. Quando as pessoas têm problema digestivo, você primeiro olha e diz assim, o que você fisicamente come? Para poder resolver o teu problema digestivo. Legal? Aí a gente olha e fala assim, beleza, tira isso, põe isso. Não. Não, eu não vou parar de tomar minha cerveja. Não, eu não vou parar de comer a minha carne com a gordurinha que ela tem. Eu não vou fazer isso. Eu não vou parar de fumar. Beleza, você tem esse direito. Se você vai fazer isso, parabéns para você. Você acabou de botar um pinico dentro da tua estrutura de DNA e você vai ter que lidar com ele. Se você não mexer no teu trauma, você vai mexer no teu câncer. Você que sabe. Se você não mexer no teu medo, você vai mexer na tua doença autoimune. Você vai. Se você for um eternamente carente, você vai mexer, né, nas doenças que você tem de pele, né, que vão te impedir de ter contato. Legal? Se você só pensa merda, né? Tô xingando, né? Tô. Que pena. Beleza? Se você só pensa merda, se você é desconfiado, se você fala mal de todo mundo, se você tá sempre reclamando da vida, você vai ter mau hálito. Porque você não digere as coisas. Então você vai ter mau hálito. Quem é pior? A pessoa que perde, né? Ela começa a ter tanto medo da vida que ela começa a perder os sentidos. Ela perde olfato, ela perde paladar. Ah, é hormonal. Pode até ser hormonal. Beleza? Mas começa a corrigir o teu emocional. Começa a ficar mais feliz. Começa a fazer exercício respiratório. Você vai ver se você não sente cheiro. Que eu acho gozado que as pessoas conseguem, as pessoas que dizem que tem problema de olfato, beleza? Elas conseguem sentir cheiro de coisa ruim. Mas elas não conseguem sentir cheiro de coisa boa. Tem alguma lógica isso, não? Para vocês? Então a ilha dessa pessoa é perceber o que acontece de ruim. Quando está ruim, ela percebe. Quando está bom, não. E se eu não percebo como está bom, se eu não percebo aquilo que melhora, aquilo que me deixa mais feliz, tá? Eu não tenho como me presentear na vida, eu não tenho como melhorar. Entendeu? Porque o meu impulso de percepção está voltado para aquilo que é ruim. Por isso que nós estamos nessa sequência de traços emocionais, você tem que voltar lá e voltar lá para o perdão. Volta lá na aula do agradecer, volta lá na aula do perdão. Volta lá, ouve lá de novo e começa a entender que esse é um processo, que ele não é um processo piegas para você dizer que você é bacaninha, que você é bonzinho, que você é capaz de perdoar. Não, se você entendeu assim, você é um tonto. Tá? Legal? O processo é, antes de tudo, um processo curativo de vínculos ruins que você tem. Tá? Porque se você fica todo dia remoendo, odiando, praguejando, xingando as mesmas pessoas, as mesmas situações, quem precisa de ajuda é você. Você precisa entrar num processo de perdão para você começar a ocupar a tua cabeça, né? E tirar o peso disso. Porque quem carrega esse peso é você. Porque enquanto você está xingando e a pessoa está lá vivendo a vida dela, ela não está nem aí para você. Quando você está com raiva dela e ela continua vivendo a vida dela, ela não está nem aí para você. Quem está vivendo todo dia com a raiva, com o peso, com a angústia, com o medo, com a frustração é você. Então, antes de você achar que você é magnânimo, tá? Que você está curando o mundo, primeiro você precisa entender que você está curando você. Aí sim, a hora que você
tira o peso das coisas, aí você pode ler sobre outros tipos de oração, Ho'oponopono, começa a ler, né? As orações africanas de cura, né? As orações de cura de ancestral partem desse primeiro princípio. Primeiro eu paro de praguejar, eu paro de xingar. E depois, o que acontece? Depois eu literalmente saio da ilha. O que é sair da ilha nesse caso? Eu começo a fazer a minha oração sem o peso. Eu começo a passar pelas outras situações da vida, né? Certo? Sem essa raiva, sem essa mágoa toda acumulada, sem essa vontade de matar os outros. Muda! Opa! Aí você começa a ter ações mais limpas e já sem toda aquela carga emocional. Aí você está começando a curar, né, a tua lateralidade, né? Quem está na mesma linha, os teus irmãos, quem vem depois de você, a tua descendência. E aí você é capaz de curar, né, os vínculos, as prisões que você tem com os seus ancestrais. Você desfaz, ó. Porque aí eu perdoei mesmo. Tá? Porque não adianta você falar para mim que você perdoou se você remoe. Que você não perdoou. E eu não vou ser, né, o babacão da tua vida, nem o cara que vai passar a mão na tua cabeça e vai dizer assim para você que tá tudo bem porque você perdoou. Porque você não perdoou. Se você continua, toda vez que você pensa nisso, você tem raiva, você tem ódio, você perdoou nada. E aí você precisa refazer o processo de perdão. É simples assim. Tá? Porque esse é o mínimo que vocês têm que entender da vida. Se você não quer entender pelo perdão, né? Vamos entender de uma outra maneira, legal? Então vou entender, eu tenho intestino preso, legal? Não consigo ir no banheiro fazer cocô, não consigo, tá? Legal. Eu não consigo fazer cocô, o que acontece? Tá? Mau hálito. O que mais acontece? Meu organismo começa a não absorver aquilo que eu como. Significa que eu estou sempre cansado, tá? Depois disso, meu cabelo começa a enfraquecer, a minha unha começa a enfraquecer, a minha resistência física começa a ir para o saco, tá bom? Certo? Órgãos do meu sistema, que comandam o meu sistema hormonal, começam a diminuir o seu trabalho, porque se eu não consigo absorver, eu não consigo dar o comando certinho. Então eu vou ficar doente. Tá? E não é o Rodrigo que está dizendo para vocês, é a ciência. Está dizendo para você, se você começar a desinflamar o teu corpo, se você conseguir limpar o teu corpo, isso significa que o teu emocional tem que vir junto, tá certo? Processos como doenças como diabetes, como hipertensão arterial, como problemas de tireoide vão reduzir ou vão acabar. Ai, não pode ser porque não tem cura, deixa de ser tonto. Porque você não está mexendo no sintoma, estou dizendo para você mexer na causa. Aí você diz para a pessoa assim, você precisa comer um mamãozinho com 3, 4 sementes de mamão todo dia. Ai, não quero. Ai, não gosto. Parabéns para você. É igualzinho. Você não vai se curar e você vai viver a doença todo dia. Você se perdoou? Você quer resolver a tua doença? Porque para resolver a tua doença, você precisa mudar de postura. Com o teu emocional e com o teu perdão é a mesma coisa. A pessoa está lá, meu. Quem está revivendo, quem está com ódio, quem está com mágoa, quem está triste, quem está deprimido, quem está batendo em quem está em volta, legal? Quem está piorando o relacionamento dentro de casa é você. Quem tem que agir? Você. Não é tua mulher, teu marido, teu filho, é você que precisa mexer. Ah, eu canso de falar isso para vocês, mas vocês precisam entender que é aquele processo de você ir fazer as coisas, certo? Porque você pede a primeira vez, você pede a segunda, você pede a terceira, você pede a quarta. A pessoa não fez? Legal? Você tem uma escolha para fazer. Ou você vai lá e arruma para tirar da sua frente que te incomoda, é você o incomodado, ou você vai ficar batendo boca todo dia com aquela pessoa que você já sabe que não vai fazer. Ah, mas ela tem obrigação de fazer. Eu também sei que ela tem obrigação de fazer. Só que quem vai bater nela é a vida. E é isso que você precisa entender.
Que vai chegar uma hora aonde a vida vai dar na cara dela. Nossa, não pode desejar isso. Não estou desejando. Estou dando para você a consequência natural das coisas. Legal? Que é o que eu faço na minha vida. Legal? É o que eu faço na minha vida. Passei por um problema, quase perdi a perna. Quem tem que voltar a andar? Sou eu. Quem tem que passar pela dor de ter que andar? Sou eu. Não adianta eu ficar com a perninha para cima, né? Tomando remédio, dizendo assim, agora não está doendo. Não está doendo, mas também não está funcional. Então quem tem que correr atrás da melhora? Sou eu. Quem tem que ter autonomia para andar? Sou eu. Porque é em mim que dói. E nós fomos cinicamente mesmo, nós fomos cinicamente educados para fingir que não somos bonzinhos. Para botar um perdão, uma desculpa na boca que não é real, porque ela não está lá dentro de você. Você não está desculpando. E muitas vezes você não está se desculpando. Muitas vezes você não está se perdoando. E se você não está fazendo isso, você está preso numa ilha, perpetuando coisa ruim. Aí você dá uma melhoradinha, que parece que você vai sair, aí você volta. Toda vez que eu volto, tá? Quem sabe vocês vão entender dessa maneira, tá? Toda vez que eu consigo fazer a minha dieta, vou lá, perco 8 quilos, beleza? E aí volto a comer tudo que me fazia mal, pra onde é que eu vou de novo? Vou passar mal de novo. Legal? Toda vez que eu consigo parar de fumar, né? Consigo respirar de novo, tenho uma melhora cardiopulmonar, melhora o meu sono, melhora a minha ansiedade, e eu volto a fumar, voltei para o meu problema. Toda vez que eu faço um ciclo de orações para perdoar, beleza, tá? Me encontro com a mesma pessoa, com situações parecidas, e brota a mesma raiva, trouxe a doença toda de volta, tá? Se vocês pegarem lá as primeiras lives, eu falava para vocês de comportamento obsessivo ou de obsessão espiritual. Falei sobre as duas coisas. Tá? Certo? Se eu tenho uma obsessão espiritual ou uma obsessão emocional, tá? Se eu não mudo de comportamento, ela volta. E ela volta igualzinha ou pior. Por quê? Porque eu não aprendi. E a expressão que eu usava e uso para vocês em todos é assim, né? O que chama isso aí? Tá? Chama a linha da minha consciência. A partir do momento que eu me tornei consciente, eu preciso parar de repetir o erro que eu cometia. Você vai ter o dia do deslize? Vai, porque tem um dia que sobe a tampinha da gente. Tem um dia que você fica profundamente irritado, passa daquela toalhinha de permissão, beleza? Você se irrita, você fica doidão, você xinga, beleza? Mas aí passa. Aí você teve essa crise aí, passou. Aí você volta e diz assim, ufa, botei pra fora. Deixa eu voltar pra melhora. Legal? Se eu explodir, é uma coisa que eu preciso voltar a prestar atenção para não acontecer de novo. Mas não estou remoendo todo dia. Não estou vivenciando outra vez como se fosse sempre o mesmo dia. Isso é sair da ilha. Tá? E como é que nós vamos fechar essa aula para você poder entender por que esse processo chama ilha? Tá? Porque para você ficar isolado, a gente tem duas coisas. Tá? Dois aspectos da vida que a gente precisa aprender. Certo? Da mesma maneira que a gente vicia em coisa boa, tá? Que você se acostuma, né? Que é o que eu digo assim, gente que é bem tratada, que é bem cuidada, né? Gente que come direitinho, que tem respeito na vida, que é amado, não joga relacionamento pela janela. Por quê? Porque acostumou a ser bem tratado. Tá? Agora tá na mídia, vocês que gostam tanto de olhar a vida dos outros,
Tá aí a lindona da Ana Hickman. Legal? Tá? Processo de vida. Tá? Não adianta ser bonita, ser modelo, estar lá na televisão, ganhar uma tremenda de uma grana, se não tem autorrespeito. Opa! Significa que a carência dela é tão grande que ela aceita um relacionamento abusivo. Por quê? Porque ela não se respeita. Ai, mas ele tá com um problema, não interessa. O cara que trata você mal hoje, né? Ou a mulher que trata você mal hoje, tratou amanhã, tratou depois, é abusivo. Tá? Ah, mas está no momento ruim da vida. Não é justificativo. Sinto muito dizer para vocês. Tá? Então, da mesma maneira como você acostuma com coisa boa, você acostuma com coisa ruim. Por quê? Porque a tua essência, criatura de Deus, é animal. Beleza? Nós somos animais. Tá bom? Então, vocês precisam começar a ler sobre condicionamento. Tá? Do mesmo jeito que você está vendo um monte de cachorrinho lindinho na internet que dança. Ou o passarinho que vai lá e abre a própria gaiola, vai lá, pega a bolinha, faz a cesta, volta, fecha a gaiola, isso se chama condicionamento. Sinal que ele foi exposto a mesma coisa 100, 200, 300, 400 vezes. Tá? E quando ele faz, ele está esperando um prêmio. Beleza? Tá? Que chama condicionamento. Você é a mesma coisa. E esse prêmio que você está esperando, ele pode ser muito bom ou muito ruim. Depende do condicionamento que você teve. Tem gente que passa a vida esperando ser xingado. Condicionamento. Tá? Eu vou lá, toda vez que eu vou encontrar a minha mãe, que eu vou encontrar o meu pai, legal? Eu vou até receber a crítica. Tá? A hora que eu recebo a crítica, nossa, já encheu o caneco, eu já volto me sentindo um lixo, eu já volto dizendo que não tem como, que eu não quero, que não é, que eu não me sinto bem. Mas foi isso que você foi buscar. Porque senão você brecava na hora. Legal? Você brecava na hora, porque você não tá morto. Tá? Aí você tem que aprender a abrir a boca. Porque a hora que eu tenho uma pessoa que me trata mal, legal? Não interessa se é meu pai, se é minha mãe, se é minha mulher, se é meu marido, se é meu filho, beleza? Tá? Tá lá, tá te desmerecendo, tá lá, tá te humilhando, tá lá. Legal? Eu olho pra ela e falo assim, que bom que você pensa assim, parabéns pra você. Mas essa é a sua visão do mundo, a minha não é. Então, eu não concordo com absolutamente nada do que você falou. Legal? E se pra gente ter um relacionamento, eu preciso pra você ser desse jeito, nós não vamos ter um relacionamento. Tá? Vocês estão lendo o livro errado, vocês estão brincando de Jesus, legal? Que você vai lá e você vai dar outra face. Tá bom? Tá? Eu, como teólogo, sugiro que vocês estudem um pouquinho. Porque o sentido de dar outra face, legal, não é você literalmente dar a sua carinha para tomar um tapa do outro lado. Não tem nada a ver com isso. Então vai estudar. Aí você mete no comentário aí o que é realmente você dar outra face. Você precisa acordar para a vida. Para sair da ilha, você precisa sair do relacionamento viciante. Tá? Se você é viciado em coisa ruim, em ser denegrido, em ser humilhado, em ser maltratado, é uma escolha complicada. E querendo ou não, ela vai trazer para você uma doença física além da doença emocional. Porque a ciência, a neurociência, certo? Hoje já sabe que toda vez que você fica deprimido, o teu sistema imune também fica deprimido. A gente já sabe disso. Tá? Por isso que a gente começou a entender como é que funciona o câncer, por que criança, normalmente, ela passa pelo processo de cura do câncer. Tá? Que a criança remói menos, ela começa a ficar feliz. Se você melhorar o ambiente dela, começa a ficar feliz, o corpo dela começa a reagir, ela reage ao tratamento, ela chega no processo de cura. Isso é científico, isso não é achismo. Então vocês precisam começar a fazer processo de cura na vida de vocês. Vocês precisam começar a falar verdadeiramente o que é que dói.
Para eu sair da ilha, eu preciso dizer o que dói. Para eu conseguir conversar, eu preciso saber o que me incomoda. E além disso, eu preciso ter coragem para falar a verdade do que me incomoda. Porque a gente muda no decorrer da vida. E essa é outra coisa que o ser humano precisa entender. Tem coisas que você com 20 anos tem uma certa tolerância, tá? Não te dói, não te incomoda. Com 40 já não é assim. Com 60 não é nada assim. Tá? Então se você começar a prestar atenção hoje na vida, tá? Isso é social, começa a prestar atenção, tá? Nós pegamos, a sociedade pegou uma parcela da população que era literalmente ferro velho, tá? Porque as pessoas se aposentavam com 50 anos e já eram velhas, tá bom? Tá? Elas não eram idosas, elas eram velhas, emocionalmente velhas, tá? Elas já se preparavam para serem aposentadas, para não fazerem mais nada na vida porque elas estavam velhas. Mudou o conceito, tá? Só que hoje você dá o direito para uma pessoa da terceira idade, legal? E ela se dá o direito de ser mal educada, simplesmente porque você deu um direito para ela. Tá? Então ela vai para a fila, ela não quer saber quem tá. Legal? Porque agora ela tem direito. E a partir do momento que você dá esse poder para uma pessoa, né, ela entra num processo de arrogante. Ó, eu sou diferente, eu sou melhor que os outros, eu posso, né, eu tenho que ir na sua frente. Legal? Que é a mesma coisa que estão fazendo hoje, né, com quem está passando pelo sistema penal. Nós estamos acabando com o peso da pena, né? Aquele que deveria ser um reparador para botar a pessoa na sociedade. Da mesma maneira que nós estamos banalizando o relacionamento, nós estamos banalizando sexualidade, nós estamos banalizando ensino. Tá? Isso tudo, se não é uma ilha hoje, vai virar amanhã. Porque a gente está dizendo para um monte de adolescente, para gente que tem 20 anos, que está entrando numa faculdade, legal? De que eles vão sair de lá sendo donos do conhecimento que eles não têm. Não tem. Como é que você vai melhorar uma criança, um adolescente que não sabe ler, não sabe escrever? Isso é uma ilha que nós criamos. Tá? A gente está facilitando, com uma desculpa idiota, que você não pode pressionar, que você não pode cobrar porque traumatiza, tá? Sendo que todos os processos de aprendizado, todos, tá? Não seja ignorante achar que não é assim. Todos os processos de aprendizado requerem esforço. Acorda para a vida. Tá? Quando você olha aquela criança bonitinha, lindinha, que está ficando de pé, ela está ficando de pé porque ela já bateu o bumbumzão dela no chão, a cara dela no chão, 400 vezes. Mas como ela é pequenininha, ela é engraçadinha, você acha bonitinho. Tá? Mas é exatamente isso, ela está fazendo esforço para ficar de pé, está fazendo esforço. Ela vai cair, ela vai cair, ela vai chorar, ela vai cair, vai magoar o joelho, vai magoar o orgulho, vai. Você vai aprender um esporte, você vai errar, 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 você vai errar. Legal? Porque esse é o normal da vida. Você vai aprender a ler, você vai errar, você vai errar, você vai errar, você vai errar. Você vai aprender a escrever, você vai errar, você vai aprender cálculo, você vai errar, você vai aprender uma língua, você vai errar. Agora, se você não continua persistindo, você não aprende. E se você não aprende, você está na ilha. Olha que legal. Como é que eu estou na ilha? Porque você não tem segurança para usar o teu conhecimento. Então o teu conhecimento vai ser usado de uma maneira deturpada. Que é o que a gente está fazendo hoje. A gente está tirando a meritocracia do mundo e está começando a brincar de inverter. Então quem tem mais capacidade começa a ter menos direito. Onde é que vocês acham que vocês vão assim? Onde é que vocês acham que o mundo vai assim? Onde é que você acha que o teu filho que não sabe ler e não sabe escrever, ele vai? Tá? Porque esse é um processo de facilitação que ele não existe. Não é que ele não existe para mim dentro da minha cabeça. Ele não existe.
Ele não existe dentro do universo, ele não existe. Tá? Uma coisa é você ter uma pessoa que precisa de menos tempo para aprender porque ela tem talentos. Isso existe. Tá? Pessoas que têm capacidade de aprendizado mais rápido, mas não significa que ele vai aprender imediatamente. Tá? Você não tem 2 milhões de Mozarts no mundo. Vai lá ver a história do Mozart. O cara que eu vi a primeira vez era capaz de replicar. Beleza? Vai ver a vida dele. Vai ver que vida maravilhosa que ele teve. Vai ver os vícios que ele desenvolveu, porque ele não se sentia amado, nem respeitado, nem nada. Vai ver a idade que ele morreu. Porque não é dessa empáfia, desse orgulho que a vida é feita. Ela é feita daquilo que a tua cabeça consegue entender e consegue te dar de segurança. Fora isso, você está na ilha. E para sair, você tem que falar a verdade. Quer você queira, quer não. A primeira verdade é aquilo que te incomoda, aquilo que te magoa, aquilo que te maltrata. Do outro lado, aquilo que me deixa feliz. Tá? Então, como é que eu trato isso? Eu identifico e minimizo, começo a curar aquilo que me faz mal. Tá? Se são distúrbios de aprendizado, eu começo a fazer esforço para aprender. Tá? Como é que eu equilibro isso e consigo aprender? Fazendo as coisas que me deixam melhor. Um ajuda o outro. Aí você vai entrar em equilíbrio. Tá? Fora isso, o que a gente está fazendo no mundo hoje é assim. Está difícil, eu vou procurar uma distração. Tá? A vida não tem distração. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Tá bom? Realmente espero. Se vocês não entenderam, comenta aí. Certo? Tá? Para eu poder ajudar vocês. Obrigado pela audiência, gente. Tá? Amanhã eu volto falando do período da abertura política no Brasil no outro canal lá, no Rodrigo Campos Pereira Oficial. Amanhã é live de saúde lá e a gente está explicando a trajetória da saúde no Brasil no outro canal lá. Tá bom? Espero vocês. Beijoca, bom final de semana, coragem, tá? Certo? Façam todo o esforço possível na vida de vocês para sair da ilha, tá bom? Certo? Porque tem muito amor no mundo, tem muita gente capaz de respeitar, tem muita gente capaz de ajudar, né? Vocês podem ser veículos de grande ajuda no mundo, de grande transformação na vida das pessoas. Desde que vocês aceitem melhorar a vida, acordar, viver com consciência. Beijoca!